Boa tarde. A gente está gravando o relatório da primeira prática do Laboratório de Eletromagnetismo. Prática essa realizada por mim, Lucas, e pelo Nicolas. Então, vamos começar. A nossa apresentação ela está sendo dividida em introdução, uma contextualização teórica, objetivos, metodologia, análise de resultados e, por fim, uma conclusão. Bom, essa prática tem como foco principal o estudo do campo elétrico produzido por diversas configurações de cargas pontuais, utilizando a lei de Coulomb e recursos computacionais do MATLAB. A gente vai estar analisando quatro configurações diferentes de cargas, né? A primeira com duas cargas pontuais de mesmo sinal, no caso de sinais opostos, né, uma positiva e uma negativa. Depois, as duas cargas com o mesmo sinal. Posteriormente, quatro cargas com sinais alternados. E, por fim, uma linha de cargas, né, que vai possuir uma densidade linear de cargas e todas seguindo a lei de Coulomb. E bom, como eu dando uma pequena contextualização teórica, né, o campo elétrico, né, ele é uma grandeza vetorial que representa a influência exercida por uma carga elétrica sobre uma carga de prova posicionada em uma determinada região do espaço. Ou seja, como uma carga, né, como é o campo produzido por essa carga e como a interação entre essas duas cargas afeta uma a outra, né? Então, se eu coloco uma carga ou uma densidade de cargas em um ponto, como uma outra carga localizada no espaço vai ser afetada por essa carga pontual ou densidade de cargas, né? E ela pode ser descrita pela lei de Coulomb, que está sendo apresentada aqui, né? 1 sobre 4π epsilon zero vezes as cargas, vezes a distância entre elas dividido por R ao cubo, né? Que é o vetor separação entre elas, que é a carga, entre a separação entre a carga fonte e a carga de prova. E o campo total, né, em caso de várias cargas, é só o somatório, né, dos campos produzidos por diferentes cargas, conforme dita o princípio da superposição. Bom, o objetivo dessa prática é determinar e analisar o campo elétrico produzido por um dipolo elétrico aplicando a lei de Coulomb e utilizando principalmente o MATLAB como ferramenta de cálculo e visualização gráfica. A gente vai calcular o campo resultante, da superposição de campos produzidos por duas ou mais cargas e analisar a sua intensidade, o seu sentido ao longo dos eixos coordenados e representar o campo vetorial no plano XY, utilizando comandos específicos do MATLAB como o Quiver e o Contorv. E além disso, a gente vai relacionar esses resultados com o comportamento físico esperado quando a gente tem esse tipo de configuração de cargas. E a metodologia de análise vai ser, primeiro, a nossa configuração, né? Para a nossa primeira configuração, a gente tem um dipolo elétrico com duas cargas pontuais de mesmo módulo e sinais opostos, com uma distância de 1,2 metros entre elas. E para as demais configurações, vamos ter, na nossa segunda configuração, cargas de mesmo sinal sobre a mesma distância e, posteriormente, quatro cargas de sinais alternados, com as distâncias que posteriormente serão discriminadas aqui ao longo da apresentação, e por fim, a linha de cargas que vai possuir uma densidade linear de cargas. Posteriormente, a gente vai fazer as medições que foram feitas utilizando os recursos gráficos e computacionais do MATLAB, e por fim, uma análise dos resultados e ver, né, fazer uma comparação, ver se os resultados teóricos e medidos por meio do MATLAB são condizentes com o que deveria acontecer com um caso real dessas configurações. Bom, agora o Nicolas, meu companheiro, vai falar um pouco sobre as duas primeiras configurações de cargas que temos, que são para as duas cargas pontuais de mesmo sinal e de sinais opostos. Olá, boa tarde. Para falar sobre a configuração 1, que cobra que seja um dipolo elétrico localizado no vácuo com carga de 1 nanocoulomb alinhado ao longo do eixo X com a carga positiva localizada a menos 60 no eixo X e 0 no Y, isso em centímetros, e a carga negativa em 60 no eixo X e 0 no eixo Y, também em centímetros, aí obtemos o seguinte resultado.
Esse gráfico evidencia que o campo elétrico de um dipolo apresenta intensidade crescente à medida que o ponto de observação se aproxima das cargas, tendendo a infinito na posição das cargas pontuais. Entre as cargas, os campos possuem o mesmo sentido, da carga positiva para a negativa, resultando em um campo total positivo. Nas regiões externas ao dipolo, os campos possuem sentidos opostos, mas o campo da carga mais próxima predomina, fazendo com que o campo resultante seja negativo. No ponto central, devido à simetria, os campos individuais possuem o mesmo módulo e o mesmo sentido, resultando em um campo não nulo de aproximadamente 25 newtons por coulomb. Indo para a próxima questão, a 1b, a gente também obteve esse gráfico. Nela, ela pedia que, utilizando os comandos MeshGrid e Quiver do MATLAB, a gente traçasse no plano XY as linhas de campo associadas às configurações de cargas em questão. E com isso a gente observa que o gráfico do campo elétrico no plano XY mostra que os vetores de campo saem da carga positiva e convergem em direção à carga negativa, caracterizando o comportamento típico de um dipolo elétrico. Entre as cargas, os campos possuem predominantemente a mesma direção, resultando em um campo orientado no sentido da carga positiva para negativa. Nas regiões acima e abaixo do eixo X, os vetores apresentam um componente na direção X e Y, formando o padrão curvo característico do campo de um dipolo. Observa-se ainda que há uma simetria em relação ao eixo X e o aumento da intensidade do campo nas proximidades das cargas, conforme previsto também pela lei de Coulomb. Indo para a questão seguinte, da letra 1C, que pede que, utilizando o comando console do MATLAB, juntamente com o MashGrid, fosse traçado um gráfico de cores, ilustrando a intensidade do campo elétrico associado à configuração das cargas em questão. E com isso, o gráfico apresenta predominância de regiões com baixa intensidade de campo, representada pelas tonalidades mais frias. Nas proximidades das cargas, observa-se um aumento significativo da intensidade, evidenciado pela mudança para tonalidades um pouco mais quentes, e aí para esses tons de amarelo. Além disso, esse comportamento está de acordo com a lei de Coulomb, uma vez que a intensidade de campo cresce inversamente com o quadrado da distância à carga. Os valores mais elevados de campos elétricos ficam concentrados nas proximidades das cargas, onde a distância também tende a zero. Agora, indo para a configuração 2, que dita que seja um dipolo elétrico localizado no vácuo, com as cargas de 1 nanocúmulo, alinhado ao longo do eixo X, com uma carga positiva localizada em menos 60 no eixo X e 0 em Y, em centímetros, e outra carga também positiva em 60 centímetros no eixo X e 0 centímetros no eixo Y, a gente obtém o seguinte gráfico. E com ele, né, com esse gráfico, ele apresenta o campo elétrico produzido por duas cargas positivas, como dito anteriormente, né, uma de 1 nanocoulomb ao longo do eixo X. Como ambas as cargas são positivas, os campos elétricos produzidos individualmente possuem sentido de afastamento em relação às respectivas cargas. Na região entre as cargas, os campos possuem sentidos opostos e se cancelam exatamente no ponto central devido à simetria da configuração, resultando em um campo elétrico igual a zero em x igual a zero. Nas regiões externas das cargas, os campos possuem o mesmo sentido e contribuem para o campo resultante, que é negativo à esquerda e positivo à direita. Observa-se ainda também o aumento da intensidade do campo nas proximidades das cargas, conforme previsto pela lei de Coulomb, devido à dependência inversa com o quadrado da distância. Indo para a análise do gráfico da questão B, a gente observa também que esse gráfico ele traz para a gente, pelo comando quiver, a representação do campo elétrico produzido por duas cargas positivas no plano XY. Os vetores do campo apresentam sentido de afastamento em relação às duas cargas, uma característica de cargas positivas. Entre as cargas, os campos possuem sentidos opostos e se cancelam no centro da configuração, onde o campo elétrico resultante é nulo devido à simetria. Além disso, nas regiões acima e abaixo do eixo X, os vetores apresentam componentes nas direções X e Y, formando o padrão observado no gráfico. Assim, a distribuição dos
vetores está de acordo com o comportamento previsto também pela lei de Coulomb e pelo princípio da superposição dos campos elétricos. Indo agora para a questão 2C, esse gráfico de cores ele apresenta para a gente a distribuição da intensidade do campo elétrico produzido pelas duas cargas positivas no plano XY. A gente observa que os maiores valores de intensidade estão concentrados nas proximidades das cargas, conforme previsto pela lei de Coulomb. Devido à dependência inversa do campo com o quadrado da distância, a distribuição apresenta uma simetria em relação aos eixos coordenados. Isso vem da disposição simétrica das duas cargas. No centro da configuração, os campos produzidos pelas duas possuem módulos iguais e sentidos opostos, resultando em um campo elétrico nulo. Bom, agora eu vou falar um pouco das configurações que possuem uma maior quantidade de cargas, né? Então, primeiro eu vou começar falando da configuração que possui quatro cargas pontuais, com sinais alternados, e depois eu vou falar um pouco de uma configuração com uma densidade linear de cargas. Então, bom, para quatro cargas pontuais de sinais alternados, cujo módulo é de 1 nanocoulomb, localizadas, né, fazendo ali um quadrado de lado 60 centrado na origem do sistema de coordenadas, né? Então, cada carga está localizada com um módulo de 30 centímetros em cada um dos quadrantes do sistema de coordenadas. É, e indo para o campo resultante, né? Primeiro, né, a gente está utilizando ainda a mesma lei para cargas pontuais, então a gente vai somar a contribuição de cada uma das cargas e vamos somar tudo no final, né, tipo, para dar o campo elétrico resultante. E utilizando a mesma metodologia que a gente utilizou para as primeiras configurações, a gente obtém esse gráfico, e aqui a gente consegue ver o módulo do campo elétrico ao longo do eixo X, e ele apresenta um comportamento simétrico em relação à origem, como esperado, devido à simetria da distribuição das quatro cargas ao longo dos eixos coordenados. A gente consegue ver dois máximos, aproximadamente em mais ou menos 0,3 metros, né, ou 30 centímetros, correspondente às regiões do eixo X mais próximo da coluna de cargas. E com as cargas localizadas em Y igual a mais ou menos 3 centímetros, o eixo X não passa diretamente por nenhuma das cargas, é, evitando uma divergência no campo. No centro, né, em x igual a zero, o campo resultante é nulo devido ao cancelamento das contribuições das quatro cargas. Né, para valores de módulo de x maiores, a distância até as cargas aumenta e, consequentemente, a intensidade do campo diminui, de acordo com a lei de Coulomb, como a gente consegue ver, conforme os valores no eixo x aumentam tanto positiva quanto negativamente. Bom, para as linhas de campo, como a gente já falou um pouco anteriormente, o gráfico das linhas de campo ele vai apresentar um comportamento característico para essa configuração. As linhas elas partem das cargas positivas e vão em direção às cargas negativas, indicando o sentido do vetor de campo elétrico. A disposição alternada das cargas nos vértices do quadrado produz uma distribuição aproximadamente simétrica das linhas em relação aos eixos coordenados. Na região central desse quadrado, as contribuições das quatro cargas se combinam de maneira que o campo resultante é nulo no ponto de origem. Além disso, a maior concentração de vetores nas proximidades das cargas está associada à maior intensidade do campo nessas regiões, né? Porque tem mais cargas contribuindo para a intensidade desse campo. Enquanto os vetores se tornam menos extensos e menos intensos à medida que eles se afastam das cargas. Então, no ponto mais próximo das cargas, a gente tem uma maior intensidade, de campo, conforme a gente vai ver, futuramente. E aqui a gente tem, né, como eu estava falando, a intensidade do campo elétrico. E é um gráfico extremamente parecido com as últimas configurações, no quesito de disposição da intensidade ao longo do entorno das cargas, né? Então, ele evidencia que as maiores intensidades do campo elétrico estão concentradas nas proximidades das quatro cargas, conforme é previsto pela lei de Coulomb, segundo a qual o campo aumenta à medida que a distância até uma carga diminui, né, com aquela relação inversa de proporcionalidade. A região central apresenta uma intensidade significativamente menor, e exatamente na origem ocorre o cancelamento das contribuições das quatro cargas, onde o campo vai ser nulo. A distribuição das cores apresenta simetria associada à configuração das cargas,
E, né, no código que a gente utilizou uma escala logarítmica para poder visualizar simultaneamente as regiões de campo mais intenso próximas às cargas. E a gente também evidenciar como o campo diminui, né, evidenciado pelas cores mais frias, conforme a gente se afasta da configuração. Bom, os resultados obtidos nesses três itens eles são consistentes, tanto com a teoria, tanto teoricamente quanto na prática. E no item A, quantitativamente falando, a gente conseguiu ver a variação da intensidade do campo ao longo do eixo X, evidenciando a simetria da configuração, e o ponto de campo nulo na origem. No item B, a gente consegue ver a direção e o sentido do campo mostrado pelas linhas, saindo das cargas positivas e entrando nas negativas, e por fim, o item C apresenta espacialmente a intensidade do campo em todo o plano XY. E bom, para a última configuração, a gente vai desenvolver a modelagem matemática e computacional do campo elétrico produzido por uma distribuição linear de cargas. Bom, para fazer essa modelagem, né, diferentemente do caso de cargas pontuais, para uma linha de cargas, o somatório que antes descrevia a lei de Coulomb, ele passa a ser uma integral dada conforme foi descrito, né? Porque a gente está agora somando elementos infinitesimais de carga ao longo de uma linha, né? Então a gente faz ali uma integral, pegando todo o espaço, né, por onde essa linha passa, de uma densidade linear de cargas, representada por ρL, nas direções que a gente deseja calcular esse campo. A solução dessa integral que foi implementada no MATLAB, conforme estão descritas, né? Então a gente vai ter uma densidade linear de cargas dividida por uma constante, dada por 4π vezes epsilon zero, que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Isso em coordenadas cartesianas, mas geralmente, quando a gente trabalha com esse tipo de problema, a gente resolve primeiro em coordenadas cilíndricas por causa da geometria do problema, né? Então se mostra uma solução mais fácil e posteriormente a gente pode ou não passar para as coordenadas cartesianas. Como o MATLAB trabalha com coordenadas cartesianas, na nossa modelagem a gente resolveu primeiro por coordenadas cilíndricas para obter uma expressão geral para o campo e converteu essa expressão para as coordenadas cartesianas para a gente poder plotar os nossos gráficos. E bom, assim, como a gente fez para todas as outras configurações acima, a gente tem aqui um gráfico com as linhas de campo dessa configuração para uma densidade linear de cargas. E nesse gráfico, a gente consegue ver o campo elétrico produzido por essa linha infinita e uniforme de cargas positivas, posicionada sobre o eixo Z. A gente consegue observar que os valores de campo possuem um comportamento radial, apontando para fora da linha de carga, conforme esperado para uma distribuição positiva. A simetria do campo em relação à origem evidencia a simetria cilíndrica da configuração, de modo que os pontos localizados à mesma distância ρ da linha apresentam o mesmo módulo de campo. Além disso, observa-se uma redução da intensidade dos vetores à medida que a distância em relação à linha aumenta. Um comportamento consistente com a expressão final do campo que a gente achou no slide anterior, né, segundo a qual o campo é inversamente proporcional à distância radial. Então, essa representação vetorial ela está consistente com o comportamento físico esperado para uma linha de cargas que possui uma densidade linear de cargas. Bom, agora partindo para a intensidade do campo elétrico nessa configuração, o que a gente tem, que o gráfico mostra, é que é o comportamento esperado fisicamente para essa configuração. A intensidade do campo ele apresenta uma simetria cilíndrica em torno da linha de cargas, sendo constante para pontos que estão à mesma distância radial dessa linha, o que é evidenciado pelas regiões aproximadamente circulares que a gente consegue ver em torno do centro do gráfico. Pela expressão geral que a gente apresentou anteriormente, a gente consegue observar que a intensidade é inversamente proporcional à distância da linha, ou seja, quanto mais próximo da origem, mais forte e mais intenso é o campo elétrico, atingindo valores muito elevados nas proximidades da linha, e diminui progressivamente à medida que a gente afasta, né, à medida que o ρ aumenta. Como a densidade linear de cargas considerada para a nossa modelagem é maior que zero, o campo ele possui um sentido radial para fora da linha de carga.
e a singularidade em ρ igual a zero, é, que a gente fez um tratamento especial na codificação, né, para a geração do gráfico, evidencia o comportamento que a gente está observando. E aqui foram os códigos utilizados. A gente utilizou para essa estrutura de código para praticamente todas as questões, só alterando ali as configurações de acordo com as cargas que a gente ia utilizar e adicionando ou retirando funções que a gente utilizaria ou não, dependendo de cada configuração de carga, né? Então aqui esse código ele foi o da última questão que a gente fez, da última configuração para a linha infinita de cargas. E aí tem até aqui descrito como que a gente fez a conversão das coordenadas cilíndricas para as coordenadas cartesianas para geração do gráfico. Aqui, como eu havia dito, a gente evita a singularidade na origem, né? Então a gente evita o ponto da origem ser igual a zero, né? A gente evita a divisão por zero, como a gente descreve, né? Que teoricamente o campo seria infinito, mas a gente fez um tratamento para que no gráfico a gente conseguisse plotar e visualizar esse crescimento intenso do campo no ponto de distância radial igual a zero. Aí a gente traçou o módulo, fez a normalização e utilizamos as funções de Quiver para plotagem do campo elétrico do gráfico. E no campo 2 a gente fez basicamente a mesma estrutura, só adicionando as funções de escala de cores, mapa de cores e a escala logarítmica para a gente ver a intensidade do campo elétrico, conforme foi mostrado anteriormente. E bom, no fim, a prática possibilitou analisar o comportamento do campo elétrico produzido por diferentes configurações de cargas pontuais a partir da lei de Coulomb e utilizando o princípio da superposição para as cargas pontuais, né, e utilizando a integral no caso da linha de cargas. Os cálculos realizados permitiram determinar o campo resultante em diferentes pontos do espaço, e o MATLAB foi de grande ajuda para representar graficamente a sua intensidade, direção e distribuição espacial. Os resultados obtidos apresentaram um comportamento consistente com os princípios da eletrostática. Verificamos que a intensidade do campo aumenta nas proximidades das cargas e diminui conforme a gente aumenta a distância, conforme a dependência inversamente proporcional prevista pela lei de Coulomb. E as representações obtidas com o comando Quiver permitiram visualizar o sentido do campo, evidenciando que as linhas de campo partem das cargas positivas e terminam nas cargas negativas para essas configurações de cargas. E os gráficos obtidos com o contorf permitiram observar a distribuição espacial da intensidade do campo e permitindo ver como que essa intensidade varia conforme a gente se afasta ou se aproxima das cargas. E, bom, a análise das diferentes configurações também evidenciou a importância da simetria e da superposição vetorial. Na configuração com quatro cargas, por exemplo, foi possível observar o cancelamento do campo no centro do quadrado, né, montado na configuração, que é um resultado diretamente associado à disposição simétrica das cargas. Então, assim, os resultados analíticos e computacionais foram bem consistentes e concordaram com o comportamento físico esperado, demonstrando que a aplicação da lei de Coulomb e das ferramentas computacionais foram de extrema ajuda para que a gente pudesse fazer os estudos da teoria da disciplina. E, bom, é isso. Espero que tenham gostado e a gente fica por aqui.